advogado, você já percebeu que as pessoas estão se tornando especialistas em tudo, menos em respeitar o seu trabalho? Olha eu aqui de novo falando sobre advocacia. Elas pesquisam doenças no Google, pedem diagnóstico para inteligência artificial e agora elas estão tentando resolver os próprios problemas jurídicos sozinhos. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era do self-service jurídico. As pessoas não querem mais pagar consulta, porque tá tudo ali disponível. Inteligência artificial hoje, ó, tá melhor que advogado. As pessoas não querem mais esperar uma audiência. Elas não querem mais entender a complexidade de um caso. Não, elas não querem estratégias. Elas querem uma resposta rápida. Elas querem resolver o seu problema, ó, com um clique. E é aí que nós sabemos que mora o perigo. Vocês concordam comigo? Mas também mora uma oportunidade. Porque se as pessoas estão buscando respostas na internet e o advogado não está produzindo essas respostas, alguém vai fazer isso no lugar do advogado. E é exatamente isso que está acontecendo. Vários clientes chegam aqui no meu escritório e falam assim: Sueli, eu pedi pro ChatGPT escrever uma mensagem pro meu ex pedindo para visitar o meu filho. Ou então eles falam assim comigo: eu pedi pro ChatGPT escrever uma notificação para minha vizinha porque ela tá postando uma indireta sobre mim e eu acho que isso é uma calúnia. E acredite, alguns chegam a dizer que a inteligência artificial ajuda a resolver os problemas jurídicos. E eu já peguei caso que as pessoas estavam fazendo tudo errado, entendendo e misturando calúnia com difamação e etc e tal, e fazendo até boletim de ocorrência com base na instrução do ChatGPT. E acredite, tem pessoas que chegam a dizer que utilizam a IA para escrever publicação de desabafo na internet. Então, sim, é o famoso self-service jurídico. A pessoa mistura dor emocional, mistura Google, mistura ChatGPT e o resultado é um conteúdo mal interpretado, que às vezes, como eu disse, até agrava o problema. Mas isso tudo acontece porque não existe advogado produzindo conteúdo útil, conteúdo humano, conteúdo acessível o suficiente para ser encontrado antes da pessoa chegar a utilizar o ChatGPT. Ou mais, você sabia que o que você posta, o ChatGPT também entrega o seu conteúdo? Porque da onde que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial vai tirar as ideias dele, dos conteúdos que produz? E você sabia que tem um mecanismo muito inteligente dessas plataformas, principalmente do Google, que conecta com o ChatGPT? É chamado de GEO. Hoje, o cliente ele não liga mais para o advogado para perguntar se pode mover uma ação. Ele já vai por aí e já pesquisa, digita sua dúvida e já sai com a resposta pronta. E isso muda tudo, porque se você produzir um conteúdo exatamente sobre aquilo que o cliente quer, a própria inteligência artificial vai entregar o seu conteúdo. Eu sugiro que vocês joguem um conteúdo no Google e veja a primeira dica que vai dar, que é baseada na inteligência artificial. Você vai ver que ele vai aparecer um símbolozinho de link e quando você clicar, você vai ver que é algum advogado que produziu o conteúdo. Você sabia disso? E o que mais me impressiona é que os advogados reclamam da falta de clientes, mas quando eu vou ver, não produzem um conteúdo. Ou então, muitos advogados estão jogando o jogo errado. E vocês vão me desculpar, mas jogar um jogo só do Instagram, só do TikTok, é ruim para sua advocacia. Porque todos os clientes estão no Google, todos os clientes estão no YouTube. Quando você produz post aleatório, querendo ganhar seguidores, frases prontas, artes com aquela cepa de logo do seu escritório, citação sem contexto nenhum, você não vai ter cliente. Para que você coloca a logo do seu escritório no post? Eu vou dar um exemplo. Olha só, meu telefone tá aqui. Eu vou pegar uma foto da minha galeria, uma foto do meu cachorro, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa foto do meu cachorro aqui, não sei se tá dando pra vocês verem. Quando eu jogo essa foto aqui no meu aplicativo, quando eu faço uma varredura dessa foto, sabe o que acontece com essa foto? O Google, ele tem uma inteligência. Vocês já viram aquele Google Lens? Quando você quer buscar uma planta, você tira uma foto e o Google Lens busca. Quando você quer, por exemplo, ver a cara de uma pessoa, você coloca o Google Lens também. Isso chama tag de localização, geotagging. Então, quando você coloca logo no seu post, quando a inteligência do Google bater nessa logo, ela vai entender o quê? O que essa logo representa? Geralmente é vários números misturados, várias letras, um símbolo do direito e etc e tal. O que isso conecta com o seu público? Eu não tô falando que você não deve usar. Eu tô falando que você tem que ter estratégia para isso. Às vezes usar uma outra coisa ali, beleza, mas tem que ser intencional. Não colocar por colocar. Então, quando você coloca uma foto de um cachorro numa publicação, a inteligência do Google vai bater o olho naquela foto e você acha que ele vai procurar o quê? Ele vai procurar um aras ou ele pode identificar um pet shop? Se você é um pet shop e você está colocando a foto de um cavalo no seu post para dizer que você tem ração, você acha que as pessoas vão adivinhar que você tem um pet shop ou um aras? Porque o cavalo tem alguma coisa a ver com pet shop? É sobre isso que eu tô querendo dizer para vocês. Porque tudo se conecta. Então, quando você produz conteúdo, você tem que entender estratégias de conteúdo.
Porque senão você vai ficar falando assim, mas o marketing não funciona, mas funciona. O que não funciona é falar com o algoritmo em vez de falar com as pessoas. O advogado entende marketing de conteúdo. Ele só não entende o quanto isso é importante. As pessoas, elas não querem advogado, elas querem solução para o problema delas. Quando alguém busca no Google assim, quanto tempo demora um divórcio? Ou tenho direito à pensão? Ela está pedindo uma ajuda disfarçada de pesquisa. Se o seu site, o seu Instagram, seu YouTube ou qualquer outra plataforma responde a essa dúvida de forma clara, de forma simples, humana, você já conquistou metade dessa confiança do cliente. O conteúdo é o primeiro contato emocional com o seu escritório. É onde o cliente olha e pensa assim, poxa, essa pessoa me entende. Ela sabe o que eu estou passando. E é por isso que o marketing de conteúdo não é sobre postar qualquer coisa. É sobre comunicar com intenção. É sobre o advogado traduzir o direito para o mundo real. Agora, o problema é que muitos advogados postam e não dá certo. E eles desistem. E sabe por quê? Porque eles não sabem utilizar técnicas básicas de produção de conteúdo. Uma delas eu já falei com vocês aqui, que é essa questão da imagem. Lembra do cavalo e lembra do cachorro? Eu quero que você olhe para o cachorro e olhe para o cavalo. Você olharia para um cavalo e pensaria no pet shop? Isso é inteligência do Google, tá? Isso é inteligência do Google. Mas tem um outro segredinho por trás também. As palavras-chave. Palavra-chave é o que conecta o seu conteúdo com o que aquela pessoa fala. Então, se eu tô aqui falando aleatoriamente qualquer coisa, e eu não colocar palavras-chave, por exemplo, como prospecção, como advogado, como advocacia, o conteúdo, a inteligência aqui do algoritmo, ela não vai entender do que eu estou falando, porque eu tô falando de tanta coisa aleatória aqui, falei de pet, já falei de cavalo, falei de um tanto de coisa, e aí? Então, eu tenho que ter palavras-chave que vão conectar o meu conteúdo com o que o público quer ouvir. Então, se o público quer saber sobre prospecção de clientes, eu tenho que colocar nesse conteúdo todo aqui palavras-chave que contenham prospecção de clientes. E o tempo todo no vídeo eu tenho que falar sobre prospecção de clientes, na descrição prospecção de clientes, no título prospecção de clientes, na headline prospecção de clientes. O tempo todo a gente tem que ficar chamando a atenção de prospecção de clientes. Por mais que eu só fale sobre prospecção de clientes, que é inclusive uma das minhas especialidades no marketing jurídico, ainda assim, não é todo o conteúdo que eu vou poder utilizar só a palavra-chave prospecção de clientes, mas ele tem que estar em alguma parte do meu conteúdo para fazer essa conexão, porque você fala com pessoas, mas é o algoritmo que te entrega para essas pessoas, então você tem que falar com as pessoas e tem que falar com o algoritmo também. Você não pode só falar com o algoritmo, você também não pode só falar com as pessoas, porque senão não vai se conectar. Então pensa assim, ó, se alguém digita como pedir pensão alimentícia, o Google vai mostrar para aquela pessoa que está procurando sobre pensão alimentícia os conteúdos que mais se conectam com como pedir pensão alimentícia, entendeu? Como você sabe se o seu conteúdo vai ser entregue exatamente para aquela pessoa? Pela palavra-chave, que é o que a gente chama de técnica SEO. E essas palavras-chave, elas têm uma nominação que chamam técnica cauda longa. O que é cauda longa? É uma palavra-chave composta. Ela não é só tipo assim, divórcio. Ela é como pedir divórcio, como pedir pensão alimentícia. Você entendeu? Então, o segredo é você falar a língua do cliente e não a língua do tribunal. Se você falar assim, dicas para conseguir provar a hipossuficiência. Oi? O cliente não sabe nem o que é isso. Por que eu não consegui a justiça gratuita no meu processo? Por que eu tenho que pagar valores no meu processo? Às vezes nem a palavra custas é entendível pelo cliente, por assim dizer, né? Então use sempre as mesmas expressões que o seu público usa. Então, em vez de você utilizar abandono afetivo paterno, utiliza pai que não visita o filho, pai que não quer ver o filho, pai que abandonou o filho. É a mesma coisa. Só que o segundo que eu disse é o que as pessoas realmente estão buscando. E o primeiro é o termo técnico. E como descobrir essas palavras-chave? Você vai utilizar as próprias ferramentas que o Google oferece. A primeira delas é o Google Trends. Lá no Google Trends, você digita um tema e descobre o que as pessoas estão pesquisando naquele momento. E o melhor, você vê por região, por cidade e até por volume de buscas. Sabia disso? Entra no Google Trends e faz esse teste. Joga lá direito, para você entender que tipo de palavra-chave que tem. E aí, aquela busca é o que você vai falar sobre aquele conteúdo. Você não precisa ficar tirando ideias da sua cabeça. O próprio Google te dá isso. A segunda ferramenta do Google, gratuita, é o Google Search. Mas é para quem já tem site. O que o Google Search faz? Ele conecta o seu site com o Google. É como se o Google rastreasse tudo que está dentro do seu site, que é o que a gente chama de indexar o conteúdo. É o conteúdo, um conteúdo indexável. É aquele conteúdo que está disponível para busca.
sabe? Ele não está em sigilo, por assim dizer. Então, o próprio Google, ele entende o que você está dizendo e vai entregar para as pessoas. Olha, as pessoas estão buscando isso, então escreva sobre isso. Então, no Google Search, você consegue ver qual conteúdo seu está tendo mais relevância, qual palavra-chave está aparecendo mais. E tem uma terceira ferramenta que todo mundo usa, mas que todo advogado ignora, que é a pesquisa Google. Sabe quando você fala assim, vou dar um Google? É exatamente isso. Você vai escrever e você vai deixar ele completar. Escreve divórcio. Dá uma pausa nesse vídeo, mas volta aqui, porque tem mais coisa. Digita assim, divórcio. E não escreve mais nada, não dá enter. Só escreve divórcio e dá um espacinho. Espera ele completar. Aquele completo que ele dá para você é exatamente o que as pessoas estão buscando. Vocês sabiam disso? Eu chamo isso aqui de técnica pro rata, que é uma complementação. Então, divórcio vai ter um contextozinho assim, e é exatamente nesse contexto que você vai produzir conteúdo. Então, vai ter divórcio online, divórcio sem filhos, divórcio amigável. É sobre isso que as pessoas estão buscando na internet. Aquelas sugestões automáticas é exatamente aquilo que você deve basear o seu conteúdo. Lógico que também buscando o Google Search, buscando o Google Trends, para você ter uma amplidão, se eu posso assim dizer, né, de conteúdos. Nós aqui mineiros, a gente tem umas manias de emendar umas falas, falar trem, uai, se bem que até agora eu não falei uai, hein? Mas vamos lá. Essa técnica, como eu falei, eu chamo ela de prorata, ela tem o nome de cauda longa, porque elas são expressões completas, né? Então, por exemplo, quanto tempo demora um processo de guarda? Ou quanto custa fazer o inventário? Advogado trabalhista perto de mim. São palavras longas, chamadas de cauda longa. E essa técnica de buscar as palavras-chave eu chamo de técnica prorata. Mas o conteúdo, ele não é só texto, como vocês podem perceber por tudo que eu já falei aqui. O marketing, ele precisa ser visual, ele precisa ser sonoro, ele precisa ser humano, ele tem que ter uma conexão com as pessoas. O seu público consome o conteúdo de várias formas. Ele pode ler um artigo no Google, ele pode assistir um vídeo curto no Instagram, ele pode vir no YouTube, enfim. As pessoas, elas escutam áudio enquanto dirige. E o mais inteligente é você transformar o mesmo tema em vários formatos. Então, para que você vai ficar falando sobre demissão e você postou só um carrossel ali no seu Insta? Não! Fez esse conteúdo? Grave o Reels, grave o conteúdo no YouTube, grave o conteúdo no seu blog, coloca no Google Meu Negócio, faz vídeo, faz texto, faz e-book, faz tudo quanto é jeito, mas faz. Porque um conteúdo pode virar 5 em cada rede social diferente. Para que você vai colocar uma imagem lá na rede X? Sendo que você pode pegar e escrever só um texto. Essas plataformas, elas trabalham 24 horas para você e um conteúdo pode virar vários. O segredo é você aproveitar a sua ideia ao máximo, porque a constância, ela realmente é muito mais importante do que a perfeição. E já que a gente está falando aqui de formatos, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer jogar o jogo lá do nosso Insta, você precisa entender esse jogo dentro do seu painel, mas tem que ser o painel profissional, porque se você estiver utilizando o seu Instagram pessoal para produzir conteúdo na sua advocacia, você já está errado já. Muda essa conta sua profissional. Tem uma área lá que chama Boas Práticas. Clica lá, vai ter lá no seu perfil, vai ter assim, olha, insights, que é quantas visualizações você teve, etc. Clique em Boas Práticas. Lá em Boas Práticas, ele vai explicar que tipo de conteúdo ele gosta, que tipo de vídeo você deve postar, ele vai falar sobre a regra dos 3 segundos, ele vai falar sobre palavras-chave, ele vai falar sobre hashtag, porque ele mesmo tá te dando dica de como entregar o seu conteúdo. Se é esse jogo que você quer jogar, tá? Porque tem advogado que não quer jogar esse jogo, tem advogado que quer jogar o jogo do Google. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de jogar o jogo do Google. É o meu favorito porque, em termos de performance, para mim, funciona melhor. Só que a gente não tem uma regra escrita em pedra do que funciona para todos os advogados. Então, você utiliza a plataforma que faz sentido para você, tá? Mas lembre-se, lá na outra rede, o conteúdo é o jogo da atenção. Então, os primeiros 3 segundos de tudo contam muito. Esqueça essas introduções longas e comece os vídeos com umas perguntas mais diretas. Por exemplo, você sabia que seu ex pode perder a guarda? Ou você sabia que dá para revisar o contrato sem ir no fórum? Esses pequenos ganchos, assim, seguram uma pessoa até o final. E, além disso, aquela rede entende quando você interage nos comentários. Então, se alguém mandar uma mensagem, puxa a conversa, tenta criar ali uma comunidade. O engajamento não está só no post, ele está na conversa que vem depois dele. Então, se você puder entender esse jogo, vai ser muito mais fácil para você. E se eu puder
resumir tudo aqui para vocês, eu diria que o advogado que produz conteúdo de valor, ele deixa de depender da sorte e passa a depender de estratégia. Porque cada post, cada vídeo, cada artigo que você publica é uma sementinha plantada na internet. E essas sementinhas, elas vão brotar em forma de cliente, em forma de indicação, em forma de autoridade. As pessoas precisam saber que você é uma referência antes de te contratar. E o conteúdo é que cria esse vínculo. Quando o cliente te encontra no Google e depois te reconhece no Insta, ele sente confiança. Ele pensa assim, esse advogado tá em tudo quanto é lugar, hein? Ele tá sabendo o que ele tá falando. E essa é a percepção que muda o jogo da advocacia. Marketing de conteúdo não é sobre ser influencer, é sobre ser contratado, é sobre ser encontrado, é sobre ensinar antes de vender e resolver um problema antes de ser pago. É isso que é marketing de conteúdo. E no final das contas, é sobre mostrar que existe um advogado humano por trás de toda essa bagunça que nós temos nas redes. Quem entende de direito também entende de gente. Então, se esse vídeo te ajudou a ver o marketing de uma maneira diferente, com outros olhos, dá um joinha aqui. Comenta se de alguma forma isso fez sentido para você, de verdade. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, envie esse vídeo para essa pessoa, porque marketing jurídico não é frase motivacional. Marketing jurídico é sobre ter a agenda cheia de clientes. Eu espero que vocês tenham gostado, doutores, e até breve. Obrigada.